Gente, boa noite. Aqui é o Felipe, o coordenador do curso de Dermatologia da Abramed. Hoje a gente está com a doutora Marcela Costa, que é professora associada, e hoje ela vai falar para a gente um pouco sobre dermatite atópica, patogenia e papel do microbioma. Vamos lá, Marcela, tudo certo? Quer se apresentar? Vamos. Sei, obrigada pela apresentação. Boa noite a todos, obrigada pela presença de estar aqui assistindo a essa aula, para ser mais um bate-papo realmente. Ah, meu nome é Marcela Costa, eu sou titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Minha formação dermatológica foi feita no Hospital Sírio-Libanês, minha graduação no Distrito Federal. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E antes da gente entrar no tema principal da nossa aula, eu queria fazer uma breve introdução sobre o tema, só para situar a gente mesmo, como a gente está começando ainda a pós-graduação em dermato, acho que é importante a gente pontuar algumas coisas sobre a doença. A dermatite atópica é uma doença inflamatória cutânea crônica, a mais comum, inclusive, e a gente tem visto nos últimos tempos um aumento de prevalência, de até 2 a 3 vezes em alguns países, principalmente nos países industrializados e alguns países subdesenvolvidos também. E é uma doença bastante importante da gente conversar, porque ela tem uma prevalência muito alta, afeta de 10 a até 30% das crianças em algumas populações e até 10% dos adultos em algumas populações. Isso significa um número muito grande de pacientes que tem um impacto socioeconômico relevante e é uma doença, é um problema de saúde pública, né? Porque realmente é uma doença que acomete a qualidade de vida dos pacientes. E aí, pincelando um pouco sobre o quadro clínico, a gente vai falar mais a fundo de todas as variantes e as características durante a nossa pós, mas a dermatite atópica ela é formada por uma tríade de sintomas, principalmente a xerose, o prurido e o eczema. A xerose, em geral, ela é generalizada. O prurido, os pacientes têm um limiar muito baixo para o prurido, e é um prurido que realmente atrapalha o sono, impacta as atividades escolares e as atividades laborativas e o eczema, a principal manifestação na pele. E aí a gente consegue subdividir essa dermatite atópica de acordo com o início da doença. A dermatite atópica precoce é responsável por a maior parte dos diagnósticos, então, 40% dos pacientes, mais ou menos, são diagnosticados até 6 meses de vida e 85% até 5 anos. Então, realmente é uma doença que tem uma prevalência grande na população infantil e geralmente são lesões que têm essa distribuição mais na região da face, poupando o centro da face, região cervical, nessas crianças mais latentes e menores. E à medida que a criança vai envelhecendo, a distribuição é mais na região das fossas, das dobras, né? Fossa antecubital, fossa poplítea. Os quadros tardios são os pacientes que têm uma apresentação geralmente na época da puberdade, né? E na maioria são mulheres e são quadros que não são associados em geral à IgE. E a dermatite atópica senil, que foi descrita mais recentemente, mas que pode fazer diagnóstico diferencial com várias outras doenças que têm fluído, como eczema ciatósico, pempigode bolhoso ou não bolhoso. Então, a gente tem vários outros diagnósticos para pensar aqui. E a distribuição dessas lesões, como a gente falou, ela pode variar com a idade. Aqui eu coloquei algumas imagens só para ilustrar, mas as lesões podem ser localizadas, mas também podem se generalizar, levando até um quadro de eritrodermia. E é uma doença que é muito importante a gente conhecer o quadro clínico, porque não existem marcadores distintos clínicos e nem laboratoriais para o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, tá? Então, vocês vão ver à medida do curso que a gente vai falar sobre os scores, né? Alguns exames laboratoriais que podem ajudar a gente a pensar na possibilidade, mas o diagnóstico é eminentemente clínico. E a gente pode ter esse eczema de apresentação aguda, subaguda ou crônica, de acordo com o tempo de doença. É importante a gente lembrar também que tem uma associação muito importante com outras doenças, que é a rinoconjuntivite alérgica, que é a rinite, a asma, as alergias alimentares em menor quantidade, a esofagite eosinofílica. E essa associação, ela não é simplesmente uma coincidência. Então, existe uma coisa que a gente chama marcha atópica. Aqui eu trouxe uma imagem do livro do Bolonha, da Bolonha, na verdade, é uma mulher, né? E aqui ele mostra para a gente mais ou menos como é que começa, então, toda essa cadeia de apresentação de doenças, que são doenças primas e que vêm juntas. Na verdade, a gente tem uma disfunção de barreira, da barreira epidérmica, com a deficiência da filagrina, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, que leva a um quadro de prurido, de perda, comprometimento maior ainda dessa barreira cutânea, que deixa
a pele mais exposta e a gente tem mais contatos com irritantes e com alérgenos. E aí a gente tem contato com alérgenos aéreos também, aeroalérgenos, que eles chamam, né? Então a gente tem inicialmente uma apresentação de dermatite atópica, às vezes alergias alimentares, e por essa barreira desprotegida, o contato com os aeroalérgenos, a gente vai desenvolver as outras partes da marcha, que são principalmente a asma e a rinite, de uma forma mais tardia, ali depois dos 5 anos de idade. Então, a gente fala de uma sensitização. E aí, só para trazer para vocês um pouquinho, então, uma doença que parece que é uma coisa só, na verdade, hoje em dia a gente tem falado até de diferentes fenótipos, então a gente tem diferenças não só da apresentação clínica, mas também das vias imunes e da defeito de barreira também, então tem particularidades em populações diferentes estudadas. A população europeia e americana, a gente tem ali essa diferenciação, acho que eu tenho coloquei um negócio aqui lá. Então, a gente tem uma relevância muito grande da deficiência da filagrina, da loricrina e de outras proteínas de barreira. Nos pacientes asiáticos, a gente parece ter um predomínio de TH22, que também é visto na DA pediátrica e pode ter lesões mais queratósicas, uma paraqueratose mais relevante. E aí ele traz também, só para diferenciar, a psoríase, que é uma outra doença de eritematoso descamativa também, que tem uma outra fisiopatologia. E aí, entrando então no tema principal da nossa aula, a etiopatogenia, ela é fundada em 3 pilares principais, que é a disfunção de barreira epidérmica, desregulação imune e alteração do microbioma. E todos eles são modulados por fatores ambientais e genéticos. E aí, como a genética, a primeira coisa que a gente herda, né, da genética da nossa família, eu queria falar um pouquinho sobre ela. Então, a genética parece que é responsável por 90% da suscetibilidade, principalmente naqueles quadros mais precoces. E a história familiar de dermatite atópica, ela é mais relevante para predizer se a criança vai ter ou não dermatite atópica do que crianças que têm familiares com asma e rinite. E aí, desses genes que a gente já conhece, a gente divide eles em proteínas epidérmicas, genes que codificam proteínas epidérmicas e proteínas imunológicas. Antes da gente passar aqui para mostrar para vocês as proteínas, um outro dado interessante para a gente lembrar é que tem uma concordância em gêmeos, principalmente monozigóticos, de 70 e poucos por cento. Já os dizigóticos, 15%. Então, realmente, esse componente genético é bastante relevante. E aí, das proteínas epidérmicas, eu queria trazer atenção aqui para a filagrina, já a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas a gente tem uma perda de função da filagrina, que parece ser o fator de risco genético mais forte conhecido para dermatite atópica, e tem relação também com a ictiose vulgar. A gente tem aqui os PIN5, que a gente vai mencionar lá na frente também, genes relacionados às calicreínas e outras proteínas transmembrânicas. Das proteínas imunológicas, então, a gente tem o receptor do IgE, a gente tem os Toll-like receptors, a gente tem as interleucinas, que são bem importantes, que a gente vai citar que tem super a ver com o tratamento também, e um monte de coisa aqui que está sendo estudada ainda. Esse CARD-11 foi um dos últimos que foi estudado. Em relação à etiopatogenia, a disfunção de barreira. Então, eu acho que é importante a gente entender como é que é a gênese de toda essa doença. A gente sabe já que a gente tem alterações estruturais, a gente mencionou a filagrina, e de permeabilidade. E aí a gente vai ter um aumento da perda de água transepidérmica. Inclusive, tem estudos mostrando que quando eles avaliaram a perda de água transepidérmica em crianças no segundo dia de vida, eles conseguiram prever se as crianças teriam dermatite atópica durante o primeiro ano de vida ou até a gravidade da doença. Então, crianças que tinham uma permeabilidade maior, uma perda de água maior, tinham maior predisposição. E essa disfunção de barreira, ela não ocorre não só na pele lesada, que tem lá o eczema que a gente consegue observar no exame clínico, mas também na pele não lesada, essas alterações estão presentes. E essa disfunção de barreira é como se fosse um muro todo furado, né? A gente tem uma entrada muito maior de contato com irritantes, com esses alérgenos e com micro-organismos também, e essa sensitização epicutânea que a gente já mencionou. Entrando um pouco mais na questão da filagrina e das proteínas estruturais. Então, a filagrina, ela é um pedacinho de cada palavra ali. Ela é uma proteína de
a agregação dos filamentos do extrato córneo. Ela tem relação com a hidratação epidérmica, com a formação do manto ácido, com o processamento lipídico e função de barreira. E quando ela está alterada, quando a gente perde, tem mutação dessa filagrina, a gente tem um aumento da perda de água transepidérmica e um aumento do pH da água, e aí acaba retroalimentando essa disfunção de barreira. E essa alteração da filagrina também leva a efeitos na diferenciação terminal e dá uma violência de outros fatores importantes da barreira, que é a loriprina, a corneodesmosina, a involucrina e outras proteínas. E aí, então, tem estudos mostrando que uma grande parte dos pacientes que têm dermatite atópica é carreador, então 3% dos pacientes asiáticos e até 10% dos pacientes europeus. Os genes têm uma penetrância de 40% para um alelo e 90% para dois alelos mutados da filagrina. E nos pacientes que têm DA moderada grave, eles conseguem identificar pelo menos uma mutação em até 50% dos pacientes. Então, essa a gente precisa lembrar da filagrina, que é bem importante. As alterações de filagrina, então, a gente já falou que estão relacionadas a quadros mais precoces e graves, mas também a persistência na idade adulta, quadros de asma, perdão, de asma mais grave, e aí é importante a gente entender que a gente não encontra a filagrina nem em mucosa gastrointestinal nem brônquica. Então, realmente, aquele mecanismo de sensitização pelos aeroalérgenos, pela permeação da epiderme, que é o que justifica a apresentação da asma nesses casos. E a gente tem um aumento de risco também da dermatite de contato, de eczemas de mãos, de infecção de herpes simples vírus e de alergias alimentares. Em relação às ceramidas e outros lipídios do extrato córneo, eles são muito importantes para essa permeabilidade também, e aqui a gente vai ter alteração dos corpos lamelares e defeitos nesse processamento dos lipídios, e também as enzimas que processam esses lipídios estão diminuídas, como a beta-glucocerebrosidase e a esquingomielinase ácida. E eles também são afetados pelas citocinas TH2, então a gente vai ver em breve o eixo imunológico, que é a predominância de TH2. As proteases e inibidores de protease são bastante importantes também. Aqui a gente tem um desbalanço dessa atividade de enzimas proteolíticas e dos inibidores dessas proteases. E a gente vai ter a degradação tanto de enzimas processadoras de lipídios e também dos peptídeos antimicrobianos que são defensores, que fazem a proteção dessa barreira. E aí vai ter, então, uma cascata de ativação das citocinas pró-inflamatórias. Aqui eu queria trazer, então, um desses inibidores de protease, que é mais relevante para a gente lembrar, que é esse LECT, que ele é codificado por aquele gene SPINK5. E aí, só lembrando para vocês que o SPINK5 é importante a gente conhecer, porque ele tem relação com a síndrome de Netherton, em que a gente vai ter mutação dos dois alelos, e esses pacientes eles têm um quadro de atopia e um comprometimento de barreira cutânea muito grave. Nesses casos de mutação dessa LECT, do SPINK, perdão, levando essa alteração do LECT, a gente vai ter, então, níveis elevados de serina protease, descalcreína 5 e 7, e uma degradação da desmogleina 1. Então, a gente vai ver nas doenças bolhosas também, que é importante para essa adesão, a desmogleina 1, e a gente vai ter um destacamento epidérmico maior nesses casos. Coloquei esse asterisco só para não esquecer de falar que tem, quando a gente for falar de Staphylo aureus, a gente tem também uma degradação da desmogleína por uma das proteases que o Staphylo aureus secreta. E outros fatores que também vão estimular essa proteólise é o aumento do pH, as proteases exógenas do ácaro, do pólen, aqui o Staphylo aureus que a gente mencionou, e também da malacésia. Em relação à regulação imunológica, então, a gente vai ter uma participação tanto do sistema imuninato como do sistema adaptativo, e a gente vai ter diferenciação entre uma dermatite atópica aguda e uma dermatite atópica crônica. Nos quadros agudos, a gente tem um predomínio de TH2, e as principais interleucinas que a gente precisa lembrar, interleucina 4, 5 e 13. A gente vai ter ativação de eosinófilos e mastócitos também. Vamos ter IgE alérgenos específicos para os alérgenos que o paciente entra em contato. E aqui os queratinócitos também têm um papel relevante. Eles secretam outros fatores e outras interleucinas que vão retroalimentar esse processo de desregulação. A gente vai ter inibição da expressão da loriprina de novo, da filagrina, da involucrina. Você vê que os mesmos fatores e proteínas aparecem em vários eixos, então é um processo que se retroalimenta realmente. E na DEA crônica, a gente começa a ter um desvio mais para TH1 e TH22, nos casos mais tardios, TH17. E aí, então, falando das nossas citocinas, então, a gente vai ter, então, nesse braço TH2, essa produção de IgE e o recrutamento dos eosinófilos. E aqui eu só queria trazer atenção para esse receptor,
da interleucina 4 e 13, que eles têm uma subunidade em comum, que é esse interleucina 4R alfa. E aqui é o lugar de ação do dupilumab, que é um dos imunobiológicos que a gente usa para tratar dermatite atópica. É um anticorpo monoclonal. E a gente queria trazer aqui também a atenção para o interleucina 31, que ela é mais recentemente estudada, mas ela tem uma relação muito grande com o prurido, né? E também pode ser induzida por superantígenos estafilocóccicos. Então, você vê que o Staphylo aureus, ele está aí por trás e também faz o papel em várias dessas ativações. E aqui a gente tem um outro imunobiológico que está em fase de estudo, ainda fase de estudo 3, que é o nemolizumab. No sistema imunilato, a gente tem a participação principalmente das células natural killer e três grupos de linfócitos não citotóxicos. O grupo 2 está aumentado, ele é estimulado por vários daqueles fatores que a gente já mencionou, interleucina, e eles interagem também com os mastócitos e com os eosinófilos para promover essa resposta TH2. Então, eu falei um monte de nome, um monte de interleucina, a gente fica um pouco perdido, mas aí eu trouxe uma imagem aqui para poder ilustrar um pouquinho melhor para vocês. Só para a gente amarrar, então, essa etiopatogenia e esse mecanismo de ação da doença antes da gente entrar no microbioma. Então, aqui a gente tem os fatores ambientais, em que a gente tem esse aumento da penetração da barreira, dano à epiderme pela prurido, né, e ativação das respostas imunes. Aqui a gente vai já falar do Staphylo aureus, a gente tem uma alteração do microbioma com aumento das populações do Staphylo aureus e esse contato com os alérgenos irritantes. O extrato córneo está alterado, a gente tem diminuição da filagrina, aumento das proteases com a desadesão desses corneócitos, e aqui as calicreínas que a gente tinha mencionado, né? E os lipídios estão alterados também. Com essa permeação aumentada da barreira, a gente leva a uma desregulação. Aqui vocês conseguem ver meu mouse? Conseguem, né? Eu estava na tela errada, apontando tudo bem. Aqui a gente tem, então, essa cadeia de desregulação imune com o sistema adaptativo inato. O sistema adaptativo, a gente tem a resposta TH2, lembra daqueles principais que a gente já falou, interleucina 4, 5 e 13, a 31 relacionada ao prurido e o IgE também. No sistema imune inato, as células linfóides. Os queratinócitos produzindo as próprias citocinas, retroalimentando o processo. E nos quadros crônicos, a gente tem aquelas outros braços de prevalência de TH1, TH17 e TH22. Então, entrando no nosso microbioma cutâneo, que é o astro da vez, né? Todo mundo falando de microbioma cutâneo, sem conflito de interesse, mas a La Roche-Posay está pegando pesada com a microbioma esse ano também, é o tema deles. Eu acho que é importante a gente estar por dentro disso, porque tem muita coisa boa para sair de microbioma. Então, o microbioma cutâneo, então, nada mais é do que aqueles micro-organismos que habitam o nosso corpo também, como as bactérias, os fungos, os vírus, e essa arca aí, que é um outro grupo que, na verdade, era caracterizado como bactéria, mas agora se separou das bactérias. E a maior parte deles fica no nosso organismo num mecanismo de comensalidade ou de mutualismo, e eles podem ser benéficos ou prejudiciais. É importante lembrar que a gente tem uma variedade de microbiota e que a gente tem uma certa estabilidade nessa microbiota. Isso é importante para a gente entender que pacientes rígidos acontece desse jeito. Já já a gente vai ver como é que é a dermatite atópica. A localização de colonização também é importante lembrar que a gente tem sítios diferentes. Então, a gente tem as partes de pele comum, seca, as dobras que são mais úmidas, o trato gastrointestinal. E aí a gente tem também os folículos sebáceos que podem ser colonizados e as áreas ricas em sebo, como as costas e a face, as áreas mais seborreicas, né? E a gente tem floras diferentes, microbiotas diferentes para cada uma dessas regiões. As bactérias e o microbioma comensal, então eles têm o papel de induzir a maturação da célula T com assinaturas que são regulatórias e reparadoras. Eles não são danosos para a gente, eles trazem coisas boas. E aí a gente tem dois principais que a gente precisa conhecer, que é o Staphylococcus epidermidis, principalmente o Staphylococcus hominis, né? Eles têm uma propriedade anti-inflamatória via ativação Toll-like receptor 3. E aí, a desbiose, que é o desbalanço, a falta de variedade e a falta de estabilidade nesse microbioma tem sido estudado para várias doenças diferentes, já foi estudada para obesidade, doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica e até câncer de mama, e não poderia ser diferente para as doenças cutâneas, né? Lembrando que a gente tem uma pele aí, um órgão imenso e que está em contato com o nosso meio externo.
Os comensais gastrointestinais, então a gente tem as células imunológicas inatas da mucosa que vão reconhecer as bactérias comensais pelos toll-like receptors e eles vão regular, permitindo e restringindo essa permeabilidade da barreira intestinal. E aí a gente tem a apresentação de antígenos que vão catalisar a maturação desse sistema imunológico inato, né? A produção de metabólitos anti-inflamatórios, como por exemplo o ácido linoleico conjugado, é importante. A gente vai ter supressão de produção de citocinas inflamatórias. Então, fala-se muito, os americanos chamam de gut-skin axis, é como se fosse o eixo intestino-pele, né? Que a gente tem essa comunicação desse microbioma intestinal com o da pele. E aí a gente tem estudos já mostrando que pode ter um impacto na gravidade e no desenvolvimento da dermatite atópica. E aí tem estudo mostrando também que essa alteração de permeabilidade intestinal, com essa apresentação de antígenos, todas aquelas vias que a gente já conversou, essa disbiose tem um papel relevante também no eixo de prurido. E aí, de onde que vem esse monte de microbioma, né? A gente precisa ser colonizado. Antigamente a gente tinha uma hipótese de que o ser humano nasce estéril, mas não é muito mais assim. A gente já tem estudos em que eles conseguiram detectar cocos gram-positivos no cordão umbilical de crianças que nasceram com parto cesáreo. Então, já tem uma colonização antes do parto. Em geral, essa microbiota ela é instável. ah, ela é instável nos primeiros 2 meses de vida, e aí depois ela começa a se estabilizar. É, falando um pouquinho da via de parto, que eu acho que é relevante, a gente tem algumas diferenças. Então, crianças nascidas de parto vaginal, parece que a microbiota da mãe, do canal vaginal, da mãe, é mais importante e tem uma colonização mais precoce e mais extensa, dessa criança. Já o parto cesáreo, a gente tem um papel mais importante do ambiente hospitalar, né? Então, as bactérias não vão vir do canal do parto, vão vir do ambiente. E tem estudos que mostram que tem um aumento do risco de alergias alimentares após 36 meses nesse paciente. Então, a teoria é que haveria uma alteração na maturação imunológica e esses pacientes nascidos de parto cesáreo poderiam estar saindo em desvantagem em relação aos pacientes de parto vaginal, mas claro que a gente precisa de mais estudos para poder afirmar isso. O aleitamento materno é um tema controverso, os estudos não são unânimes. Ele pode ser protetor, alguns estudos mostram se tiver história familiar positiva de dermatite atópica, e ele está relacionado com uma diminuição, olha que engraçado, uma diminuição da diversidade, mas uma predominância desse bifidobactério. Então, parece que são bactérias comensais positivas, apesar de não ter tanta diversidade, a gente tem mais bactérias comensais. E parece que tem uma diminuição do ômega 3 e 6 também, pode haver benefício de suplementar nessas mães. Entrando na estrela da vez aqui do microbioma, o grande culpado, o Staphylococcus aureus, é muito importante a gente entender essa relação dele com a dermatite atópica. Então, a gente consegue detectar uma grande percentual de pacientes que é carreador nasal do Staphylococcus aureus, mais em pacientes atópicos do que a população geral, porque tem pessoas híbridas que estão também colonizadas, e é uma bactéria que é muito implicada em infecções, desde erisipela até síndrome da pele escaldada. Dos estudos que tentam detectar essa microbiota nessa pele da dermatite atópica, os estudos mostram que 90% das lesões crônicas de dermatite atópica têm Staphylococcus aureus e nas lesões exudativas 100% em grandes títulos. O Staphylococcus aureus é bastante relevante para os países em desenvolvimento. Então, nos Estados Unidos, a gente tem muitas cepas resistentes, né, à meticilina ou meticilina. São grandes problemas de infecções crônicas recorrentes e graves. Mas essa pequeno subgrupo aqui, esse SCV, parece estar mais identificado nos pacientes atópicos que têm infecções crônicas recorrentes. Então, tem muita coisa que a gente está engatinhando ainda para poder entender, mas só para mostrar para vocês que tem estudos, ó, desde 2012, com certeza de antes tem também, mostrando que a gente tem esse aumento dessa população de estafilococcus, então, durante as crises de dermatite atópica. Então, aqui são os controles, né? O basal, e aí aqui os pacientes que estão em crise, antes do tratamento. Mas veja que esse pozinho escuro aqui, ele é todos os estafilococcus, inclusive os bons, né? O Epidermidis e o Ovis. E aí depois eles fizeram a tipagem e conseguiram detectar que realmente o áureo ele tem um papel muito importante nessa pele da crise da dermatite atópica, tanto a que está com ou sem tratamento. Muito diferente dos pacientes controle.
E aí, então, o Staph aureus, ele consegue penetrar e se multiplicar mais e estar mais presente na nossa pele por causa de uma diminuição desses peptídeos antimicrobianos, como as catequicidinas e as defensinas, e por causa dessa barreira comprometida, por causa de toda aquela parte genética que a gente já conversou, da filagrina e das outras proteínas. E aí, o Staph aureus, ele tem essas adesinas. E aí tem uma relação inversa, né? Quanto menor o nível de hidratação, maior a adesão. Então, a pessoa já tem uma pele que não tem filagrina, não tem as proteínas que conseguem reter a hidratação da pele. E aí o Staph aureus se aproveita e gruda mesmo ali naquela pele. Além disso, o Staph aureus, ele produz alguns superantígenos, que são essas exotoxinas que são resistentes e que levam a uma sensibilização maior por IgE. Os pacientes que têm esse Staph aureus que produz superantígenos parecem ter mais sensibilização pelo IgE, parece que tem uma relação aí, né, nessa situação também. E aí a gente tem os estáfilos induzindo também essa questão de calicreínas, que vão degradar, lembra que a gente falou da desmoglina? Tá meio que barulho para vocês aí? Aqui. Ônibus? Carro, não? Tá tranquilo? Não tá dando para ouvir, pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom, porque, nossa, Ah, tá deu um muito. pouquinho agora há pouco, mas agora tá normal. Tá, se tiver muito, vocês me avisam que eu fecho a janela aqui, porque tá calor, né? Mas tudo bem. Então, a gente tem a degradação da desnucleína e da filagrina, nesse caso. É, E aí, a gente tem essa questão de algumas outras interleucinas pelos queratinócitos que vão continuar estimulando essa via de inflamação. E aí, só para lembrar que o Staph aureus também tem um papel de formação de biofilme. Então, o biofilme são essas comunidades, esses aglomerados bacterianos que eles vão conseguir evadir a resposta do hospedeiro e que são mais resistentes a antibióticos. E a gente consegue ter alguns estudos que mostram que os pacientes de dermatite atópica, eles têm maior capacidade de ter, tem maior colonização desses estáfilos que fazem esse biofilme, que vão evadir esse sistema imunológico. Então, só recapitulando aqui o que a gente já mencionou mais ou menos, as toxinas relacionadas ao Staph aureus, levando a degranulação mastocitária, os queratinócitos secretando aquelas citocinas que a gente já mencionou, ah, os linfócitos secretando as interleucinas e levando à ativação do TH2, e os superantígenos que a gente mencionou agora há pouco, levando a uma ativação basofílica e mastocitária com o aumento da histamina. E aqui é só para mostrar, então, que numa pele saudável, a gente vai ter um monte de cor diferente aqui. A gente tem de tudo, né? A gente tem pouquinho Staph aureus e tem várias outras bactérias comensais. Na pele atópica, mesmo quando a pessoa não está em crise, não tem nenhuma lesão, está entre as crises, está ótimo lá, passando o hidratante dele, já tem uma alteração de microbiota. E isso se agrava muito durante as crises. Outros micro-organismos envolvidos. Então, a gente tem os vírus. Então, o herpes simples vírus, a maior parte da população é carreadora, todos nós já sabemos disso. Mas nos pacientes com dermatite atópica, a gente pode ter quadros mais graves, com uma mortalidade elevada de até 9%, e é uma infecção secundária mais generalizada, que chama erupção variceliforme de Kaposi ou eczema herpético. E a gente tem também um aumento de infecção pelo molusco contagioso, geralmente lesões mais disseminadas e lesões por HPV. Os fungos, meio controverso, né? A gente sabe que Malassez e Cândida tem em todo mundo, assim, eles estão colonizando a gente. Mas tem alguns estudos que começam a tentar relacionar um pouco esses fungos também com o mecanismo de etiopatogenia da dermatite atópica. Então, a gente sabe que a Malassez, ela secreta essas lipases e fosfolipases que vão degradar esses lipídios e ele secreta também antígenos, que podem levar a um agravamento tanto da dermatite atópica quanto de outras doenças que a gente vai estudar, como tirese versicolous, dermatite seborreica, né? Então, a gente vai ver o papel da malacésia nessas outras doenças também. Mas me parece que tem estudos já, na verdade, me parece não, tem estudos já mostrando que esses pacientes atópicos, eles têm um IgE específico para malacésia, enquanto os pacientes saudáveis, eles têm mais o IgG e IgM. Então, tem diferença aí de relação com essa malacésia. E a mudança de distribuição das lesões na puberdade da dermatite atópica pode ter relação com essa malacésia, porque ela está mais presente nas áreas seborreicas e nos pacientes na puberdade, a gente tem mais lesões em áreas seborreicas também. Fica a pergunta: os pacientes poderiam se beneficiar de terapia antifúngica? Tem alguns estudos que afirmam que sim, outros que não, então a gente está indo em cima do muro, não temos certeza. Em relação à Cândida, tem alguns estudos que conseguiram associar com a gravidade da DA, mas você vê, tem alguns estudos que sim, outros que não. Tem muita coisa ainda para a gente entender desse microbioma.
né? Os pacientes também têm anticorpos específicos, IgE também, contra essa Candida albicans. E, então, nos pacientes que têm um quadro mais descontrolado, de dermatite atópica, quadros mais graves, pode ser necessário avaliar se essa colonização precisa ser controlada. Em relação ao tratamento da desbiose, então, bom, a gente sabe que tem uma relação clara com a desbiose e a gente precisa tratar isso. Como que a gente vai fazer? Ó, o pilar de todo mundo, dermatite atópica, a gente sabe que tem que hidratar, né? Então, hidratar e reparar essa barreira, porque o cerne do problema está lá na barreira, que tem uma alteração estrutural. E equilibrar o pH dessa pele, que é bastante importante também. Os simbióticos, que é uma combinação desses probióticos com prebióticos, né? Tem alguns estudos que mostram que pode ter uma melhora do escoragem, que é uma das pontuações que a gente vai estudar durante o curso, mas parece que tem que ser cepas específicas, porque os resultados são meio conflitantes, né? Então, tem estudos que falam sim, outros que não. Parece que tem uma relação com a cepa específica que a gente tem que dar para o paciente, a gente não sabe exatamente qual que é essa cepa ainda. Tem alguns estudos iniciais mostrando que sim, algumas meta-análises. Os probióticos que parecem ter mais relevância são os lactobacilos e a bifidobactéria, e os prebióticos são aqueles oligosacarídeos bifidogênicos não digestíveis. Os tópicos são muito importantes para repor essas ceramidas de forma ribossomal. Os probióticos tópicos ainda tem poucos estudos, mas em animais, né? Tem alguns hidratantes no mercado que prometem ter probióticos que ajudam, mas ainda é meio, não tem um- uma evidência científica tão relevante assim para a gente. E aí, só mais alguns outros detalhes. Nos Estados Unidos, eles falam muito do banho com bleach, né? Que é o hipoclorito de sódio com manta cândida. Cuidado. Tem um papel, mas assim, não é tipo jogar cândida na pessoa, tá? Tem todo um método, né? A gente precisa diluir, tem uma proporção, e é para população muito específica. Então, naqueles pacientes intercrise, que tem um aumento de tapulários, a gente poderia propor isso, mas eu pessoalmente nunca prescrevi. Você já prescreveu um banho de hipoclorito de sódio? Não, dá medo mesmo até de fazer uma reação, né? Mas eles têm essa teoria que você usa a Aham, cândida, né? Tipo é clorinho isso. para poder dar uma higienizada, né? É isso. Eu uso só para higienizar o olfato antes de comer mesmo, tá? Em relação a uma piracila intranasal, só voltando um pouquinho, então seria possivelmente tratar esses pacientes carreadores, né? A gente faz essa descolonização em alguns casos, né? De furúnculos recorrentes e tal, então tem outras situações que a gente faz essa descolonização. Ah, tem alguns estudos mostrando que a fototerapia para o VP poderia também reduzir essa população de tapulários, então Fisioterapia é um tratamento bem legal, mas é muito ruim porque São Paulo é uma cidade muito difícil de se deslocar e os pacientes não querem ir lá fazer a fisioterapia. Então, a gente pode dar para um monte de doenças, seria um ótimo tratamento adjuvante, complementar para outras terapias, mas é muito difícil o paciente ter essa habilidade para fazer realmente essa fisioterapia. E os shampoos de ketoconazol, caso a gente consiga identificar que a malacésia realmente está contribuindo, quando tem mais linhagem seborreica, seria uma possibilidade de a gente usar esse shampoo de ketoconazol. E aí, só trazendo aqui, então, essa meta-análise que fala sobre a suplementação de probióticos para prevenir a dermatite atópica em criança. A gente tem alguns estudos já, ele mostra que tem uma melhora, né, uma diminuição do odds ratio, do risco para a pessoa desenvolver a dermatite atópica, e já tem alguns produtos no mercado, sem conflito de interesse, que já tem essa proposta na bula, né? Tipo, vamos começar a dar probiótico para as mães a partir da 36ª semana de gestação e continuar durante o aleitamento, para prevenir. Então, talvez seja interessante ir naquelas mães atópicas ou que tem um histórico de atopia na família, para a gente tentar prevenir essa doença. Então, só para concluir, a dermatite atópica é uma doença multifatorial que tem vários fenótipos clínicos diferentes e que parece que esse fenótipo por trás dele tem alterações e diferenças da etiopatogenia também. E a gente tem muita lacuna de conhecimento, principalmente falando do microbioma e dessa parte de regulação da doença. A gente não sabe como que o microbioma exatamente evolui ao longo da vida, quais são os fatores ambientais e fisiológicos que vão impactar nessa diversidade, nessa flutuação, nessa variabilidade do microbioma e como isso impacta a etiologia das doenças. Essa interação com o sistema imunológico, faltam muitos estudos em humanos, realmente tem muito estudo em animais, e a correlação com causalidade é sempre delicado, né? É difícil a gente conseguir fazer esse link de causalidade. E os fungos e as bactérias, das outras bactérias que não sejam estafilórios, já é um pouco mais difícil a gente fazer essa causalidade. A gente precisa entender qual é o impacto real desses fungos, bactérias, vírus, nessa fisiopatologia.
Acho que é isso que eu queria falar. Queria deixar aberto para vocês. Aqui tem as fontes que eu usei para montar essa aula. E muito obrigada.